agora com uma entrevista importante. Vamos conversar com o especialista em energia, o Roberto Kishinami, que coordena o Instituto Clima e Sociedade. Roberto, boa noite, bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem? Ouço bem, Mona. Muito prazer, é um prazer mesmo estar aqui de novo com você, tá? Obrigado. Prazer é todo meu, já começou me chamando de Mona, então já vou para o papo reto, que aí fica melhor ainda. Roberto, parcelamos o problema e não resolvemos? Não resolvemos, Mona. Na verdade, é como você explicou há pouco, né? Nós todos vamos pagar, alguns poucos vão receber um bônus de R$50 por 100 megawatt-hora e, na verdade, a crise vai continuar, vai se aprofundar. A economia prevista de 1,40%, ela tende a se frustrar, porque esse programa todo ele está mal dirigido, né? Ele não tem alvo, na verdade, para na verdade, propor algum tipo de redução e chegar, então, no próximo ano com alguma folga ali nos reservatórios. O Naka, por favor, também chega na conversa, Naka. Obrigado, Mona. Roberto, eu queria ouvir o senhor sobre a hipótese ou a necessidade de se ter um programa não voluntário. Tudo que o governo anunciou até agora é voluntário. Será que seria necessário usar a palavra obrigatório ou compulsório? Não, sem dúvida, Naka. Eu acho que todos os especialistas do setor, né, concordam que para você conseguir uma redução significativa, e nós precisamos conseguir alguma coisa para cima de 3% de redução no consumo, né? É necessário, sim, fazer um programa que seja mandatório, obrigatório, né? Para isso, na verdade, nós temos que ser bastante seletivos, nós temos que nos basear em dados para chegar a isso, né? Se você olha o mercado brasileiro de energia no segmento residencial, o que nós temos é, na verdade, alguma coisa como 50% do consumo concentrado ali em 30% dos consumidores que são os mais ricos, que são os que efetivamente podem produzir alguma redução, né? Até porque os de menor renda, na verdade, já reduziram o seu consumo. Com as tarifas tão altas, tá certo? É essa a situação. Sim, até porque o dinheiro está valendo muito menos, as dificuldades estão muito maiores e por um período muito mais longo, né? Agora, Roberto, eu realmente eu não queria fazer essa pergunta, mas ela precisa ser feita. As medidas, o nível de consciência e de clareza que a gente está vendo das autoridades, isso tudo pode afastar os fantasmas tanto do blackout quanto do racionamento elétrico ou não? Veja, a situação hoje, né, as previsões que tem o ONS, por exemplo, é de que agora, em outubro, nós vamos ter dificuldades para cobrir, na verdade, os momentos de pico do consumo, né? Isso está muito claro. Isso significa que já está ocorrendo, na verdade, algum tipo de, vamos chamar de apagões seletivos, né? O sistema elétrico, ele, na verdade, funciona para ter segurança máxima, na verdade, em termos de frequência e de tensão. Então, o sistema automático, na verdade, já está determinando que em alguns lugares tem um desligamento durante um curto período de tempo, né? Além disso, há, na verdade, notícias de que o operador nacional do sistema tem pedido para distribuidoras, né, que façam os cortes seletivos, e aí são cortes manuais de carga durante algum tempo, né? Isso porque o sistema está funcionando realmente ali, digamos, né, no fio, tá certo? Como essas medidas que são anunciadas de redução voluntária de consumo, eles, na verdade, eles são desenhados até para, eu diria, para funcionar, para não funcionar praticamente, né?
O inevitável, na verdade, é que nós tenhamos, sim, né, à frente, a necessidade de definir um racionamento. Eu até entendo que o governo, Mona, está tentando, né, adiar ao máximo essa decisão por causa dos impactos que isso traz em termos de popularidade e tudo mais. Mas, pelo quadro que está se apresentando, eu diria que é inevitável. Mas isso é bem grave, né, Naka? Me perdoe, eu ia passar para você, mas só para reiterar o que você acabou de nos contar, Roberto, desenhadas para não funcionar, até ali no pacote das maldades, se a gente fosse usar aí os jargões econômicos. E aí, para poder dizer depois, tentamos, mas vocês não nos ajudaram, então agora segurem essa. É mais ou menos isso? Exatamente isso. E veja que há uma fórmula, na verdade, que está se repetindo, né? Se faz ali uma série de medidas que não funcionam, é o tipo da cloroquina ou coisa do tipo, né? Para depois, então, colocar a responsabilidade e a culpa nos entes outros, né, que estão no nível subnacional. Então, daqui a pouco vai começar a se culpar o imposto que tem o estadual, tá certo? As distribuidoras por estarem produzindo apagões e coisas do tipo. Eu acho que é a fórmula que está sendo colocada em prática, né? E é por isso que eu digo que essas medidas agora, elas, dentro dessa lógica, elas são feitas para não funcionar. Naka. Roberto, todo esse arcabouço que foi anunciado hoje vai até abril do ano que vem, inclusive esse programa voluntário de economia. Abril é o último mês do ciclo de chuvas, né? Eu já ouvi muitas vezes que mês que não tem R é seco. E a partir de maio, então, param as chuvas. Não é um momento ruim para terminar todo esse programa? E aí, a partir do momento em que essas ações terminam, a gente volta na seca do ano que vem? Olha, que nós vamos voltar a essa situação na seca do ano que vem, já está, ao meu ver, contratado, né? Esses prazos que foram colocados, eles são artificiais e vão ser superados pela realidade. Veja que todas as incertezas que nós temos, né, a respeito da economia, tá certo? A respeito de chuvas e tudo isso, coloca, na verdade, a necessidade de você estar monitorando a situação praticamente semana a semana, tá? E tem fatos, na verdade, que chamam a atenção. O ONS, por exemplo, que costuma fazer as previsões de como é que vão estar as condições de operação até o fim, né, do período seco, no início do período úmido, que seria novembro, ele, na verdade, não divulgou isso. O último relatório coloca ali, né, os dados até setembro e uma frase enigmática dizendo que precisa avaliar as condições em outubro, novembro. Ora, é absolutamente comum você fazer essa previsão até novembro, né? O que significa, na verdade, que a comunicação já está sofrendo algum tipo de interferência, eu diria, política, né? O que é muito ruim, na verdade, porque deixa todos nós que acompanhamos o setor assim no escuro, né? Por isso, eu diria, a previsão que a gente pode ter não é das melhores.